E se eu te contasse que há um mistério guardado na resposta de Deus que revela precisamente quanto tempo ainda temos antes que seja tarde demais para a humanidade? Um detalhe impactante que poucos pregadores têm coragem de expor. Em minutos você vai entender por que certos anjos foram condenados para sempre, enquanto nós, humanos, ainda possuímos a chance de redenção, mesmo após os piores pecados. Essa revelação vai mudar radicalmente sua visão sobre arrependimento e proporcionar uma nova compreensão sobre o tempo que ainda nos resta nesta narrativa marcante. Você vai descobrir a última frase que os anjos caídos proferiram antes de serem condenados eternamente, além do motivo impressionante pelo qual Deus recusou o pedido de perdão deles. Uma profecia oculta que revela quanto tempo ainda temos antes que a porta da graça se feche definitivamente. Não perca essa revelação completa. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ser o primeiro a receber conteúdos que transformarão sua vida espiritual. Cada narrativa traz reflexões profundas que você nunca escutou antes. Se este vídeo já te tocou, imagine o que Deus tem a revelar nos próximos conteúdos. Compartilhe agora com 3 amigos que precisam desesperadamente ouvir esta mensagem. O tempo está acabando. Clique aqui para se inscrever no canal e não perder nenhuma revelação significativa que pode alterar completamente sua vida. Você já se questionou se há um limite para o perdão divino? Uma linha que nem mesmo a infinita misericórdia de Deus pode ultrapassar? Hoje vamos explorar uma das histórias mais impressionantes das Escrituras. Um relato que faz muitos se surpreenderem e até mesmo desafiarem suas ideias sobre a justiça divina. Prepare-se para conhecer o instante em que seres celestiais, que já haviam contemplado a glória de Deus face a face, fizeram uma escolha que mudou para sempre o curso da história espiritual. Esta não é apenas mais uma narrativa sobre anjos caídos. É uma poderosa revelação sobre as implicações eternas de nossas decisões e o real significado da justiça divina. A resposta de Deus a esse pedido desafiará suas ideias e oferecerá uma nova visão sobre arrependimento, juízo e graça. Antes da criação da humanidade, o céu era habitado por seres sublimes, os anjos, criaturas celestiais que serviam diretamente na presença de Deus. Entre eles estava Lúcifer, o querubim ungido para proteger o trono, descrito em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, como sendo perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se encontrou iniquidade em si. Esses seres não eram apenas servos, eram filhos da manhã que admiravam diariamente a glória divina em sua plenitude. Eles possuíam um entendimento profundo dos mistérios celestiais e desfrutavam de uma proximidade única com Deus. O profeta Isaías nos revela que ocupavam posições de grande honra no reino celestial, participando ativamente da adoração e gestão divina. Mas algo extraordinário ocorreu nos domínios celestiais. 1/3 dos anjos, liderados por Lúcifer, tomou uma decisão consciente e intencional de se rebelar contra Deus, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E sua cauda arrastou consigo a 1/3 das estrelas do céu. Essa escolha não foi feita por ignorância ou engano, mas com pleno entendimento da essência e do caráter de Deus. Nos reinos celestiais, ocorreu o ato de rebelião mais ousado já registrado. Lúcifer, insatisfeito com sua posição elevada, alimentou em seu coração uma ambição devastadora, como registrado em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. E dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. 4:45. O conflito assumiu proporções inimagináveis. Usando sua influência e astúcia, Lúcifer persuadiu 1/3 dos anjos a unirem-se à sua causa. Esses seres celestiais que haviam visto a glória de Deus face a face, escolheram deliberadamente se rebelar. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, nos dá um vislumbre dessa batalha épica. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos combateram. Após a derrota e expulsão do céu, algo surpreendente aconteceu. Segundo antigas tradições e textos apócrifos, como o livro de Enoque,
relatam que alguns desses anjos caídos tentaram solicitar perdão. Não foi um pedido motivado por verdadeiro arrependimento, mas sim pelo temor das consequências. Eles haviam testemunhado a glória divina, conheciam plenamente a verdade e, mesmo assim, optaram pela rebelião. Agora, confrontados com sua derrota, buscavam uma segunda oportunidade. A resposta de Deus a esse apelo de perdão foi tão definitiva quanto impressionante, conforme descrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas lançando-os no abismo, entregou-os às cadeias da escuridão, reservando-os para o juízo. Essa decisão divina revela uma verdade profunda sobre a essência do pecado e do arrependimento. Os anjos caídos não eram como os humanos, que muitas vezes erram por ignorância ou fraqueza. Eles tinham presenciado a glória divina em sua plenitude, compreendiam perfeitamente as implicações de suas escolhas e, ainda assim, optaram por rebelar-se, como menciona o livro de Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. A justiça divina manifestou-se de maneira irrevogável. Diferentemente dos humanos, que receberam um plano de redenção por meio de Cristo, os anjos caídos enfrentaram um julgamento definitivo. Essa decisão não foi motivada por falta de amor ou misericórdia, mas sim por justiça perfeita, considerando o nível de entendimento e proximidade que esses seres possuíam. A tentativa frustrada de retorno dos anjos caídos nos ensina uma valiosa lição sobre o verdadeiro significado do arrependimento genuíno. Em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, encontramos um princípio semelhante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. O caso desses seres celestiais é especialmente significativo, pois eles haviam experimentado o mais elevado nível de revelação e proximidade com Deus. Não havia ignorância em sua decisão, nem possibilidade de alegar engano ou manipulação, como descrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. A tentativa de retorno não nasceu de um coração realmente arrependido, mas do medo das consequências. Era um arrependimento centrado nos resultados de suas ações e não na percepção da gravidade de sua rebelião contra um Deus santo. Esse episódio nos leva a refletir sobre a diferença entre remorso e arrependimento genuíno. Enquanto o remorso foca nas consequências do pecado, o arrependimento verdadeiro concentra-se na ofensa contra Deus e no desejo sincero de restaurar o relacionamento com Ele. Esta narrativa nos apresenta profundas lições sobre o pecado e o julgamento divino. Primeiramente, aprendemos que o conhecimento, por si só, não garante fidelidade. Os anjos possuíam o mais elevado nível de revelação possível, como menciona Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, e te lancei fora do monte de Deus. A segunda lição crucial é a distinção fundamental entre remorso e arrependimento genuíno. O remorso dos anjos caídos era motivado pelas consequências e não por um desejo verdadeiro de reconciliação com Deus. Em contraste, vemos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. A terceira lição é que há um momento em que as escolhas tornam-se irreversíveis, como nos alerta Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa história nos adverte sobre as consequências eternas de nossas decisões espirituais, especialmente quando feitas com pleno entendimento. Essa narrativa nos alerta para a necessidade de permanecermos vigilantes em nossa caminhada espiritual, como adverte Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. O exemplo dos anjos caídos nos ensina que ninguém está imune à tentação do orgulho e da rebelião.
Se até mesmo seres que contemplaram a Deus há de cair, quanto mais nós. Precisamos estar alertas. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, somos alertados. Aquele que pensa estar firme, cuide para que não caia. Para preservar essa vigilância espiritual, é necessário avaliar constantemente nosso coração e intenções, desenvolver uma genuína humildade diante de Deus, buscar de forma contínua a orientação do Espírito, arrepender-se rapidamente de qualquer desvio e manter uma conexão permanente com Deus por meio da oração e da palavra. Hoje, enquanto ainda temos o privilégio da graça, Deus nos faz um convite distinto daquele que foi negado aos anjos caídos. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nossa condição é singular e privilegiada. Diferentemente dos anjos que se rebelaram, recebemos por meio de Cristo Jesus uma chance de reconciliação com Deus, como declarado em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O instante de tomar sua decisão é agora. A história dos anjos que solicitaram perdão, tarde demais, nos ensina que não devemos protelar nossa escolha por Cristo, como mencionado em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Não espere até que seja tarde demais. A resposta de Deus aos demônios que buscaram perdão nos recorda que há um momento específico para cada decisão. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Ao refletirmos sobre a resposta divina aos anjos caídos, percebemos a profundidade de sua justiça e santidade. Essa narrativa nos lembra que Deus não tolera o pecado, mas também destaca o valor da obediência e da humildade diante dele. Que possamos aprender com esta história a importância de nossas escolhas e atitudes, que espelham nossa relação com o Criador. Sua justiça é eterna, mas sua misericórdia é estendida àqueles que o buscam com sinceridade. Se você apreciou este conteúdo e deseja aprofundar-se nas verdades bíblicas e narrativas que edificam a alma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Histórias Sagradas. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos e familiares. Agora, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela.